Beleza, turma? Tudo bem? Cá estou eu, Bruno Português na área, com vídeos às quartas e sextas-feiras aqui no meu canal do YouTube. Bora lá? Sempre com um cenário diferente, hein? Vamos lá. Muito recentemente, eu fiz um post no meu Instagram com o título Ambas marcam ou over 1.5 FT. A maioria das pessoas entendeu aquilo que eu quis dizer, mas outras nem tanto. Então eu acho que cabe um esclarecimento, até um aprofundamento do que eu quis passar naquele post. Vamos lá. E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, ok? Eu, quando entro num jogo e vou atrás de um ambas marcam, por exemplo, eu não posso ficar preso a esse método. É por isso que eu defendo você, ao longo da tua caminhada, um passo de cada vez, mas ter métodos complementares, que é o que eu tenho feito. Abro aqui um parênteses muito rapidamente. Isso não é uma verdade absoluta, é a minha verdade. Então, como você já sabe, ou a maioria de vocês já sabe, mas não custa repetir, porque tem sempre gente nova entrando aqui no canal, do qual eu agradeço. E se puder, dê um like, compartilhem e me sigam no canal. Eu possuo 4 métodos validados. Quais são eles? Gols asiáticos, handicap asiático, ambas marcam e cantos asiáticos, ok? Então, isso eu fui construindo ao longo do tempo e fui percebendo através da análise da minha planilha, onde eu coloco todas as minhas entradas, ao longo do tempo, aquilo que eu vou passar para vocês agora. O que era? No início, eu só tinha um método, que era gols asiáticos. Depois eu tive o handicap asiáticos e o ambas marcam. Mas bem no início, eu não estou falando no início quando eu comecei, falando do início quando eu comecei a construir meus métodos. Estou falando em torno de 2 anos de brincadeira. Ok? Não é no início, primeira semana, os primeiros meses, quando eu quebrava a banca, não é isso. Eu estou falando um pouco mais além, quando eu já consegui ter meu primeiro método, depois do segundo e o terceiro método, ok? Então ali, meus 2 primeiros anos, essa é a contextualização. O que eu fazia? Eu ia muito engessado para o jogo. Eu vou atrás desse ambas marcam ou vou atrás do handicap asiático. E ficavam num ou outro. Por exemplo, um jogo só tinha pré-selecionado dentro dos meus métodos, ambas marcam. E eu ficava lá. Mas o que estava acontecendo? O jogo não estava de acordo com ambas marcam. Para eu ter um ambas marcam, eu preciso que os 2 times façam e sofram gols. Eu preciso pelo menos de 1 a 1. E eu comecei a perceber que eu perdi oportunidades porque um dos times não estava bem, ou então pior, como eu estava vidrado pensando que eu só podia entrar no ambas marcam, eu forçava essa entrada no ambas marcam e o jogo acabava 1 a 0, 2 a 0 e eu acabava perdendo. O tempo de tela me trouxe a experiência e mais a minha pós-análise, toda a minha planilha, que eu posso levar métodos complementares. Então vamos lá, eu estou atrás do ambas marcam. Num jogo, por exemplo, considerado um campeonato under, é o que eu mais gosto de fazer quando eu estou no live. Por quê? Porque eu vou atrás da assimetria. Para quem não sabe, veja vídeos meus sobre assimetria e tendência aqui no YouTube. Por quê? Por exemplo, Campeonato Série B, eu faço esse vídeo em 2023. Campeonato Série B, nesse momento está com 23, 24 rodadas e nós estamos com uma média de 2,06 gols por jogo, ou seja, uma média de um campeonato under. Mas dentro dessa competição existem equipes que têm média superior a 2,50 gols por jogo. Por exemplo, Atlético Goianiense contra CRB. Atlético Goianiense é o melhor time com ambas marcam em casa. CRB, melhor time com ambas marcam fora. Os dois vão se defrontar. Se encaixaram no meu método de ambas marcam, que são 36 variáveis, ok? Eu levo o jogo para o live. E eu estou atrás daquele ambas marcam. Mas aí no decorrer do jogo eu percebo que o Atlético Goianiense está muito melhor que o CRB. E eu percebo também, olha só como é que é importante. Eu sei que o ambas marcam do CRB bate em mais de 80% das vezes quando ele faz o primeiro gol. Porque ele é muito ruim mantendo a liderança. Já quando ele sofre o primeiro gol, ele tem dificuldade de correr atrás e acaba levando o gol. Então vamos lá. O Atlético Goianiense, eu vou chutar aqui, tá? Não é verdade isso, que eu também não sei de cor, mas eu levo esses números para o jogo. Ele precisa de 11 remates em média para fazer o primeiro gol e eles chutam em torno de 16, 17 vezes por jogo. Ele está seguindo essa sua média. Já o CRB precisa de 13 remates para fazer um gol, por exemplo. E ele está com
estamos com 40 minutos de jogo, ele só fez 3 remates. Ele está jogando mal. Para que eu vou insistir no ambas marcam só porque a odd passou de 2, 2.5, está caminhando para 3? Não. Então hoje eu aprendi que como eu tenho outros métodos, eu posso pegar um over 1,25, eu posso pegar um over 0,5 FT, sempre dentro dos gols asiáticos, ok? Por quê? Porque eu percebo que o Atlético Goianiense está melhor, o Atlético Goianiense está produzindo para fazer um gol. Às vezes nós estamos com 60 minutos de jogo no Campeonato Under, esse ambas marcam está muito atrativo. Ele está indo para 3.5, 3.7 a odd. E o over 1.25, o over 1 FT, já está pagando 1,70. Para que eu vou para o ambas marcam? Só porque eu comecei lá atrás com essa ideia fixa, eu tenho que me desenvolver. Eu tenho que fazer muito aquela competição, eu tenho que conhecer muito aqueles clubes, todas as suas características, ok? E aí eu percebo que o jogo está indo para um outro caminho, continuando um caminho, apesar de ser um campeonato under, mas um jogo over. Só que a bola não entrou, a bola foi na trave, o cara perdeu o pênalti, teve 2 gols anulados por conta do VAR, aquela história toda. Então eu acabo entrando no over, muitas das vezes, quando eu faço um jogo live nessas condições, num over 1,25, por exemplo, e deixo o ambas marcam de lado. Se o jogo acabar 2-1, eu fico feliz da vida. Bateu o meu over e bateu a minha pré-análise do ambas marcam. Entendem? É isso que eu quis passar. Agora eu vou falar um pouco de uma competição mais longa. Uma competição over. O ambas marcam do Bayern de Munique contra o Leverkusen. Já começa o jogo com a odd 1,37. Eu pego uma ambas marcam, eu gosto de pegar no mínimo 1,77, de 1,80 para cima. O mínimo que eu pego é 1,77. Então, eu vou para esse jogo querendo ambas marcam, mas não vai dar. Se o jogo estiver muito movimentado, não vai dar. Então, muitas das vezes, eu pego o meu outro método, que é de gols asiáticos, no HT. Se os times estão produzindo no HT, eu posso entrar ali no over 1, over 1,25, às vezes até um over 2 HT, depender da situação. Noruega, às vezes eu pego, quando tem um Bodo, por exemplo, ok? Então, assim, depende muito da competição, depende muito dos clubes. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: não vá para um jogo com ideia fixa. Vá preparado, vá com cartas na manga. Bruno, mas eu não tenho ainda. É um passo de cada vez. Um método puxa o outro. Então, quando você conseguir ter um método, comece a analisar os próximos. Por exemplo, gols asiáticos com ambas marcam, muito semelhante em alguns critérios. Se o jogo está movimentado e não tem gol, mas estão pressionando, jogando pelas pontas, eu tenho os cantos asiáticos. Porque se um jogo movimentado não tem gols, ele vai ter escanteio. Essa é a regra geral. Muitas vezes não acontece, mas a maioria das vezes sim. Então é por aí. E nada tem a ver, por fim, queria passar para vocês, porque muitas pessoas me criticaram, mas tudo com educação no bom sentido, que é assim que eu gosto, é assim que a gente tem que evoluir, inclusive, todo mundo melhorar. Bruno, então quer dizer que você não tem confiança no método ambas marcam? Não tem nada a ver com a palavra confiança aqui. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente usa o termo confiança dentro das apostas esportivas, porque não se trata de confiança, se trata em dados, números, quantidade de jogos, tempo de tela. Se você juntar isso tudo como termo confiança, ainda vai lá. Mas não é por aí. Não é questão de ter confiança, é questão de eu ter o jogo de cintura, tá? E a percepção que eu posso ir para um outro caminho e conseguir o meu green, porque eu quero conseguir o meu green de uma forma mais segura. Por isso é que eu prefiro, se o jogo está 0-0 ali nos 50, 60 minutos, mas ele está produzindo para gols, os gols não estão vindo, um clube está melhor do que o outro, esse clube que costuma bater umas marcam, ele fazendo gol em primeiro lugar, não está conseguindo fazer, eu vou para o over 1.5, over 1.25, ou que seja over 1, ou se for numa Bundesliga 2, até no over 1.75 FT, ou se for numa Inglaterra, num clube chamado Aston Villa ou Crystal Palace nessa temporada, vai ter gol, é por aí. Então, assim, nós temos que ser, na minha opinião, cada vez mais específicos. Não é porque eu faço o campeonato inglês que eu vou fazer todo o campeonato inglês. Acabei de pegar um 0-0 do Chelsea, não gosto de fazer o Chelsea, mas acabei fazendo esse jogo, foi um 0-0 terrível. Vou continuar no meus quantidade de clubes pequenas que eu tenho ali na Premier League, ok? É por aí, tá certo? Então,
Qualquer coisa, qualquer dúvida, crítica, sugestão, coloquem aqui, por favor, nos meus comentários, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!